Coloque a mão no seu coração, por gentileza, vamos falar com Deus. Deus amado, Pai querido, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e mais um dia, meu Pai, um dia especial, o dia que se chama hoje, Senhor, a única oportunidade que nós temos está no agora, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, estamos em jejum, estamos, meu Pai, orando, em jejum, meu Deus, em favor das crianças, das famílias, em favor, meu Pai, que seja quebrada maldições, palavras, sentimentos, pragas, meu Pai, de gerações. Estamos aqui, meu Pai, porque cremos, porque nós não queremos, meu Pai, que os nossos descendentes enfrentem guerras que nós não vencemos, meu Pai. Que eles venham enfrentar as suas guerras, mas não que venham lutar as nossas. Então eu peço, meu Pai, eu peço que cada um tome decisões nessa noite, que já tenha tomado decisões ao longo desse dia, Senhor, que tem trazido, tem buscado consciência de padrões, doenças, atitudes, pensamentos, hábitos, meu Pai, que muitas vezes vêm dos pais, dos avós, e que nós temos praticado e perpetuado nas novas gerações, meu Pai. Nos dá visão. Tira as escamas dos olhos, que nós não estejamos cegos mais, Senhor, cegos, imaturos, muitas vezes até impermeáveis à sua palavra, muitas vezes acostumados a ouvir um culto, participar de um trabalho, mas muitas vezes saindo da mesma forma como chegou, Senhor, sem lembrar do que foi dito, sem colocar nada em prática, apenas com um hábito. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque é o que nós sempre falamos. Esse é o único dia que nós temos, Senhor. E se não for pela sua misericórdia, nós não sabemos como será amanhã. A nossa vida é um sopro. Nós não temos tempo para perder tempo. Nós não podemos ficar mais vivendo, Senhor, de passado, vivendo amargurados. Muitas vezes no melhor lugar do mundo, abençoados, e não enxergando tantas vitórias, meu Pai. Então nos ajuda a ver, Deus querido. Nos ajuda a ter a postura certa dentro da nossa casa, no nosso trabalho, diante do Senhor, que nós vemos a passar em cada teste da nossa vida com excelência, e que o Senhor venha nos dar graça, meu Pai, todos os dias para vencer um pouco mais, para crescer um pouco mais, para finalizar o dia um pouco mais sábio, um pouco mais inteligente, um pouco mais determinado, um pouco mais disciplinado, um pouco melhor todos os dias, Senhor. Nos ajuda. Abençoa cada um que aqui está conosco, cada um, meu Pai, que enfrentou seus desafios, que fez seu sacrifício, que está aqui, meu Pai, buscando chamar a sua atenção, buscando, meu Pai, ser aquele sentinela que não vai deixar coisas passarem, meu Pai, que vai tratar o que precisa ser tratado. Que tenhamos aqui esse tipo de gente, Senhor. Homens e mulheres dedicados a algo maior. Que o Senhor possa abençoar as igrejas, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão apenas na transmissão, meu Pai, porque é a única forma que eles têm de se alimentar, porque estão em outros estados, outros países. Que ali haja pessoas, meu Pai, focadas, diligentes, que onde a sua palavra alcançar os corações, meu Pai, que ali haja mudança e transformação. Eu te peço, tem misericórdia de cada um de nós. Nos perdoa por falhas, pensamentos, hábitos, por atitudes que tivemos ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós não queremos barreiras, nós não queremos divisão entre nós e o Senhor e a sua operação e o toque da sua palavra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Nos conduza neste trabalho, abençoa todos os demais trabalhos, abençoa a Bispa às 22 horas, meu Pai, na palavra que ela trará. Nos dê uma noite poderosa, meu Pai, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito. Eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. 2023. A unção de governo Unção está de sobre governo mim. está sobre E eu mim. estou governando Eu estou governando para a glória de para a Deus. glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Olá, boa noite.
Boa noite ao pessoal da transmissão. Proibido tocar essa música de novo no boa. começo do culto. Que não é... Aí fica difícil, hein, Tamires? Boa noite a todos. Fala comigo, pessoal. Indomável, incontrolável, mortífera. Assim é a língua do homem. Assim é a língua do homem. Olha só o desafio, né? Então tudo está no poder das palavras, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de curar. Ela tem o poder de libertar, de tirar a nossa cegueira, de mudar o nosso destino. E todos nós somos abençoados por essa palavra. Porque tudo que tem na palavra do Senhor é para o nosso avanço, para o nosso crescimento. Por mais que muitas palavras venham e pareçam duras, é a correção do Senhor, do Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Então, muitos de nós, todos na verdade, né? Todos nós chegamos no Senhor bem debilitados, especialmente emocionalmente. A gente chega debilitado, despedaçado, cheio de problemas, crenças malditas. E com essa palavra que nós recebemos, a nossa vida vai sendo alinhada, ajustada, aplainada. Então, uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela recebe a palavra do Senhor como um bálsamo, como aquilo que acalma a nossa alma, né? Que às vezes naqueles dias, naqueles momentos que a gente está chateado, está preocupado, está tenso, a gente lembra, por exemplo, de uma música como essa, que mostra a beleza de resistir, a beleza de manter a integridade. Não vai haver choro, não vai haver lágrimas, quando nós mantivermos o nosso caminho no Senhor. Então é muito bom, é muito incrível quando nós usamos da nossa vida para que, assim como nós recebemos a palavra de Deus, e essa palavra cura e transforma, que nós também venhamos a usar essas palavras para levar. A gente recebe cura, a gente recebe oportunidades, então que também nós venhamos a levar essa cura, essas oportunidades, esse alívio, essa esperança. Então, assim como a palavra do Senhor, ela tem um poder restaurador, um poder de cura, ela também tem um poder destruidor. E nós sabemos do peso que tem uma palavra. Olha aqui em Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra, fala comigo, de toda palavra, inútil que tiverem falado. Fala comigo, por favor. Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então aqui o Senhor diz que nós seremos julgados de acordo com o que sai da nossa boca. Então aquilo que a gente lança no mundo espiritual, que a gente fala, isso vai determinar a nossa eternidade. As nossas palavras podem nos justificar ou nos absolver. Então a palavra diz que a língua é um pequeno órgão, mas que ela tem muito poder. Ela pode ser como um animal peçonhento, um animal venenoso. E nós podemos comparar a palavra como quando você lança uma pedra ou quando você lança uma flecha, ela não volta. Por isso que é tão importante nós prestarmos bastante atenção naquilo que nós falamos sobre nós mesmos, daquilo que nós falamos sobre o nosso cônjuge, os nossos filhos, sobre muitas vezes até as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes a gente amaldiçoa um filho e nem percebe a bênção que ele é, e a gente critica e fala o que não deve. A gente critica a bênção, às vezes fala do trabalho, fala do cargo, fala da pressão, fala de uma série de coisas. E cada palavra que nós lançamos são sementes. E no mundo espiritual, a gente tem que aprender que as sementes espirituais, elas não têm semente ruim. Todas elas vão germinar. Sejam boas, sejam ruins. Sejam palavras
abençoadas, de vida, sejam palavras de morte. Todas elas vão crescer. Todas elas vão nos trazer um resultado, um fruto. Então tem pessoas que nunca param de colher coisas ruins, porque ela tem um vício diabólico de ser negativa, de ser pesada nas palavras, de qualquer coisa, o pavio dela é curtinho, qualquer coisa ela já desequilibra, ela já começa a ofender, ela já começa a usar mal as palavras, mal a língua dela. E a palavra, a língua, tem poder de vida e tem poder de morte. Então, eu quero que você analise isso. O que tem saído da sua boca? O que você fala durante o seu dia? Como você acorda? Como que você resolve um problema? Não resolvendo um problema? Criando outro problema? Falando que não deve, ofendendo, xingando, maltratando? Ou simplesmente você fala, não vai dar certo mesmo, daí não sei porque que eu fiz isso. Ou seja, a gente vai falando. Percebe que hoje em dia as pessoas elas têm uma vontade de expressar a opinião que não foi pedida? As pessoas adoram dar opinião, por isso que elas estão tão prejudicadas, tão amarguradas, porque elas estão sempre falando bobagens, dando opinião para quem não pediu, se metendo na vida do outro, falando da vida do outro. Né? Esses dias eu vi alguém, uma menina que falava que ela tinha, que ela não gostava que o braço dela era peludinho. E ela descoloria e pinicava, e aquilo ela não gostava. Aí teve uma vez que ela raspou e ficou pior, tal. Aí teve uma época que ela desencanou daquilo, ela nem lembra, nem presta atenção. Aí ela usa a rede social e tinha um outro que ficava falando, nossa, mas que pelo feio, que braço feio. Alguém perguntou? Ninguém pediu opinião. E a pessoa se sente no direito de criticar o corpo do outro, criticar a vida do outro. Por que não cuida da própria vida, né? E é isso que a gente precisa aprender. Será que a gente tem usado mal a nossa boca, a nossa língua? Analisa na sua vida. O que você fala logo cedo, por exemplo? Você já tem um bom hábito de ir lá, de agradecer pelo seu dia, de abençoar a sua família, abençoar o seu dia, né? De toda vez, isso é um hábito nosso aqui na igreja. Pode ver, se você fala com alguém aqui do nosso ministério, um obreiro, alguém, pode perceber que nós sempre começamos a falar com você numa mensagem, declarando na sua vida. Não é verdade? Quem já percebeu isso? Oi, Deus, que Deus te abençoe. Não é assim? Exatamente. E a gente despede da mesma forma. Então, seja com ímpio, seja fazendo um orçamento, seja falando com uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Não é assim? É assim. Será que você adota esse hábito? Ou será que você talvez tenha vergonha? Não sei. Eu não acredito que tenha gente que tem vergonha. Isso é ridículo, na verdade. Mas se tiver, que você entenda de uma vez por todas que você, num mundo onde as pessoas são tão pesadas, são tão negativas, você muitas vezes encontrar uma pessoa, oi, tudo bem, sorrir para ela e no final da conversa você fala, tá bom, muito obrigado, viu, Deus te abençoe. A pessoa, ela estranha. Quantas pessoas que eu mando para ela, nem sei se é cristão, não sei, a pessoa manda um amém. Ou seja, tocou. Alguma coisa, ela foi... Às vezes ela precisava de alguma coisa, às vezes ela recebeu uma notícia, uma ofensa, alguém brigou com ela, aí aparece você lá, com uma boa atitude, e fala assim, que Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Ou seja, dá um refrigério, assim, nossa, às vezes foi a primeira pessoa naquele dia que soltou uma palavra positiva para ela. Então é muito importante a gente analisar isso. As nossas palavras, elas têm sido lançadas para curar, têm sido palavras de cura, de terapêuticas, ou talvez palavras peçonhentas, venenosas, maliciosas, distorcidas. Às vezes você não entende a pessoa não entende uma coisa, vai lá e solta do jeito que ela entendeu, e distorce, entende errado. Olha aqui em Tiago 3.
Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, fala comigo, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então Tiago diz que se eu controlar a minha língua, eu controlo toda a minha vida, todo o meu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Você vê aqueles cargueiros lá que tem milhares de contêineres, é um leme desse tamanho que controla aquele bichão. Também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ela se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, fala comigo, a língua é um fogo. Fala, é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Fala, contamina a pessoa por inteiro. Você não viu que tem... Sabia que tem... você já deve ter ouvido isso daí. Pessoas muito amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas que falam muito palavrão, pessoas que têm ódio. Eu já vi uma pesquisa que esse tipo de gente tão amargurado é o que desenvolve Alzheimer mais cedo. Não é uma coisa diabólica? Porque o que o Alzheimer faz? Você esquece. E olha a pessoa, amargurada a vida inteira, falando do passado, xingando as pessoas, falando de coisas que já passaram há muito tempo, mas para ela continuar vivo. Olha que coisa diabólica. Não pode passar despercebido esses detalhes. A pessoa passa uma vida inteira tendo raiva do mundo e ela consegue desenvolver Alzheimer e esquece tudo. É muito louco isso. A gente não pode esquecer dos detalhes. Olha só. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, dá câncer, dá Alzheimer. Por quê? Porque é o que ela está remoendo, ela está lançando aquilo. Incendeia todo o curso de sua vida. Fala, incendeia. Todo o curso de sua vida. Você quer devastar com a sua vida? Usa mal a sua boca, usa mal a sua língua, usa mal as palavras. Ofende. Como dizem, né? É batata. A pessoa que usa mal, ela incendeia o curso da vida dela. E o que o fogo faz? Sobra alguma coisa com o fogo, pessoal? Não, por onde ele passa, ele destrói. E é aí que muitas pessoas têm uma vida de destruição. E filhos que não querem saber do pai, não querem saber da mãe. São pessoas que querem distância daquela pessoa. Por quê? Porque tudo que ela faz é incendiar a vida dela. Porque se eu não controlo a minha boca, eu não controlo o meu corpo. Então tem aquelas pessoas, não, eu não aguento, eu preciso falar. Isso, fala, lança mais maldição. Vai, briga, afasta mais as pessoas, atrai mais opressão para a sua vida, atrai mais demônio para a sua vida, amaldiçoa seus filhos, amaldiçoa a sua vida, atrai mais problema para a sua vida, tem pouco, né? E a pessoa vai lá, não, porque eu não aguento. É isso, a pessoa vivendo pelos sentimentos, a pessoa vivendo pelos impulsos da carne, porque ela não trabalha, porque nós somos reflexo daquilo que nós nos alimentamos. Se eu me alimento da palavra, eu vou transmitir vida, porque eu recebo a palavra e eu falo a palavra, eu abençoo a sua vida, eu declaro coisas corretas, mas se eu me alimento de outras coisas, vai sair lixo, vai sair coisas pesadas, vai sair o que o mundo faz. O mundo adora falar de amor, né? E odeia todo mundo, né?
e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma. Ela acha que ela está machucando as pessoas, né? Mas ela está destruindo a própria vida, sendo ela mesma incendiada, fala comigo, pelo inferno. Pelo inferno. Olha que coisa pesada. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. O Senhor disse para Adão, ó, você vai lá e domina sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo, você domina. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, olha, isso é sério. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Fala comigo, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. De novo, não pode ser assim. Não pode ser assim. Quantos cristãos que estão destruindo a fé dos seus filhos? Quantos jovens, igual a gente mostrou a semana retrasada ou passada, não lembro agora, a foto das igrejas que viraram bares, só tinha cabecinha branca lá, não tinha renovação. As igrejas estavam cheias de pessoas, mais velhinhos. Não foi transmitido os valores para a próxima geração. Porque muitos pais, infelizmente, não têm maturidade, não têm trabalhado os casais, muitas vezes, na sabedoria, e os pais veem um duplo padrão. Isso é destruidor, isso é devastador para a fé das crianças. Porque ela vai vendo, puxa, o que adianta na igreja? Está falando que o papai não pode gritar, a mamãe não pode fazer assim, por que ela está fazendo? Na escolinha eu aprendi que não pode fazer assim, que tem que respeitar. Na palavra eu ouvi que não pode mentir. Na escolinha eu ouvi que não pode isso, não pode aquilo. Eu estou vendo meu pai e minha mãe brigando, se batendo, se xingando. Vai para a igreja, toma Santa Ceia e volta para casa brigando. Quantas pessoas que têm tido esse mau testemunho? Aí os filhos estão perdidos, os filhos começam a se envolver com amizades, aí fala assim, meu Deus, mas eu criei na igreja. Igreja você fica 1h30, 2 horas. E o resto do tempo, com quem que ele está? O que ele está ouvindo? Qual que é o exemplo dele? Qual que é a influência que ele tem recebido? Ah, porque eu crio na igreja, eu vou levar o pastor a orar. Então, a oração é bom, mas o exemplo é melhor ainda. Cadê o exemplo? Cadê o pai maduro? Ah, meu marido, então, mas cadê então a mulher madura? Ah, mas tudo eu? Pois é. Quem recebe mais tem mais responsabilidade. O que o Tiago falou agora há pouco? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então você, que tem recebido mais, está na condição de ensinar. Você recebe, mas você tem que levar a diferença lá na sua casa. Tem que levar a diferença para aqueles familiares que só fala bobagem. Você não pode entrar naquela linha e sair brigando e fala mal, e fala mal da vida, às vezes você não está nem xingando, mas é uma pessoa pesada, pessimista, adora ficar fazendo caras e bocas, né, falando de problema, de dificuldade, do preço de tudo, do desgoverno que a gente vive. Ou seja, a linguagem é a mesma do mundo, a visão é a mesma do mundo. Por que Deus falou para Abraão, sai do meio dos seus parentes? Porque eles tinham uma frequência, eles tinham uma forma de falar, uma forma de enxergar o mundo, uma forma de reclamar. O que a gente viu quando Jesus chegou lá para ressuscitar o Lázaro? Primeiro chegou a Marta, ela falou, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Aí ele andou mais um pouquinho e chegou a Maria. Em momentos diferentes, se o senhor tivesse aqui, ele teria morrido. Por que as duas falaram a mesma coisa? Porque era o papo, era a frequência daquela casa. Puxa, Jesus podia ter vindo antes, né? Curou tanta gente aí, não podia ter vindo antes? Era essa a conversa que estava lá. Jesus podia ter vindo, diz que amava tanto, e já começa a falar bobagem, já começa a criticar, já começa a ter malícia. Por quê? Porque é aquela frequência.
Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então a língua é comparada a um leme, que ela tem o poder de dirigir a nossa vida. Ela tem o poder de restaurar relacionamentos, ela tem o poder de fortalecer o caráter de uma criança. Com as palavras, com a língua, com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós recebemos. Nós precisamos, nós aprendemos com Paulo? Sejam meus imitadores como sou de Cristo. Então eu imito o Senhor, eu uso a minha boca para crescer. Então liderar uma família é uma responsabilidade muito grande, e ela envolve sacrifício. E se nós não fizermos o nosso sacrifício, se nós não dermos o nosso melhor, nós vamos ter sangue nas mãos. Infelizmente, muitas pessoas têm sangue dos filhos, têm sangue do marido, porque a esposa não foi um bom testemunho, tem sangue da esposa porque o marido foi um péssimo testemunho, tem sangue de familiares, tem sangue de colegas de trabalho que não querem saber de crente, não fazem negócio com crente, não aluga para crente, porque já pegou a pecha, já pegou lá aquela referência negativa, não dá satisfação, não paga, é desequilibrado, quer sempre um favor, mas na hora de fazer a parte dele ele não faz. Ô irmão, vamos fazer negócio de irmão, já ouviu isso? Vai fazer negócio, eu vou na igreja também, eu vou fazer para você negócio de irmão então. Aí o cara se arrepende, devia ter feito negócio para ímpio mesmo, explorado um pouquinho mais, porque o que adiantou? Esse irmão aí está muito ímpio, na verdade. Então nós temos, aquilo que nós temos influência, nós temos a conta disso. Você, às vezes, não dando um bom testemunho, você tem o sangue de pessoas na sua mão. Então está na hora de nós acordarmos, de nós irmos nas pessoas, pedirmos perdão. Está na hora de nós procurarmos aquelas pessoas que um dia a gente escandalizou e pedir perdão e acertar e tentar consertar isso. A gente não pode ficar simplesmente, é passado, faz tempo. Não, isso vai ser cobrado de cada um de nós. Então é chegar naquele familiar, naquele parente, naquele amigo, naquela pessoa que você tem um contato, naquele cliente que você ignorou, trocou o chip, mudou o número, tem que voltar. Tem que ter uma atitude diferente. Um líder, ele pode colocar a sua casa, a sua família, a sociedade, aquilo que está nas suas mãos, no rumo certo. Ou desviar para o lugar errado. Nós estamos conduzindo as pessoas para qual situação? Para se aproximarem mais de Deus. Como nós falamos na semana passada, a gente vai deixar a próxima geração mais forte do que a nossa ou mais fraca? Porque a gente tem vindo aí numa sequência de uma geração mais fraca que a outra. Será que a gente vai conseguir romper isso? Será que você vai conseguir romper isso na sua família? De quebrar aquelas maldições, quebrar aquele padrão negativo, aquele padrão dos desequilíbrios, dos adultérios, da separação, dos endividados, dos doentes, dos amargurados, dos fofoqueiros. Nós vamos deixar a próxima geração mais forte do que a nossa. Então, antes de nós criticarmos os outros, nós precisamos trazer para a nossa vida. Recentemente eu ouvi até uma pessoa que falou, um dia eu falei isso, do casamento do fulano, e eu comecei a viver no meu, porque eu achei que o meu era melhor do que o outro, eu agi com arrogância. Pois é, quando a gente abre essas brechas, a gente traz para a nossa vida, porque é uma via de mão dupla. A gente abençoa e a gente é abençoado, mas a gente também critica, a gente amaldiçoa, a gente também vai receber o fruto disso. Então, antes de nós criticarmos, vamos ver se a gente está fazendo a nossa parte. A gente tem que olhar para nós primeiro, o poder das palavras. Tem aquele pastor famoso, o Martin Luther King,
que você certamente já viu ele, já ouviu falar dele, daquela luta dele, né, que ele falava que ele tinha um sonho, né, de que não houvesse mais aquela separação, aquela discriminação entre os negros e os brancos. E ele conseguiu organizar, colocar na cabeça das pessoas um movimento, porque ele entendeu, ele era um pastor, viu assim, isso daí não tem sentido, isso daí não é de Deus, uma atitude dessa, discriminando as pessoas dessa forma. A gente tem que viver em sociedade, em harmonia, tal. E ele conseguiu implementar, criar uma cultura de algo bom. Então ele tinha uma oratória muito boa, ele tinha palavras que realmente cativavam aquelas pessoas, mas veja o poder das palavras. Uma outra pessoa que tinha uma oratória fantástica, que conduzia pessoas para aquilo que ele queria, foi o Hitler. Se você já viu aqueles vídeos antigos dele fazendo os discursos, ele tinha um poder de convencimento. Tanto que ele fez o que ele fez. Aquilo não foi uma ditadura, aquilo foi uma democracia que todo mundo se uniu para aquele sentido. Eles foram acreditando naquelas coisas, naquelas conversas do problema da vida deles, eram judeus, e começou a falar que o problema da crise, que eles estavam pegando tudo, comprando tudo, e o povo foi pegando. Por quê? O poder das palavras. Então veja como nós temos poder. Então como que nós usamos a nossa boca? Nós conduzimos as pessoas à paz, a alívio, ao refrigério, a estar em união, a estar em amor, a perdoar? Ou será que nós conduzimos as pessoas a guerras, a mortes, a destruição, a insanidade, a maldade, a terem ódio dos outros? Então essa língua, ela tem o poder de transformar o mundo, de promover a paz como a morte. Então a nossa língua, ela tem sido usada para a cura ou para a morte? A palavra diz, ai de quem fizer o outro tropeçar. Olha só. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, olha a seriedade, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então algumas pessoas, elas nunca saem do lugar, porque ela vive derrubando outras pessoas. Ela continua sendo fofoqueira, ela continua dando opinião que ninguém pediu, ela continua com os achismos dela, ela continua envolvida com tudo que é bobagem. E a palavra diz que a língua é incendiada por onde, pessoal? Quem incendeia a língua? O céu? Não, o inferno. A língua é incendiada pelo inferno. Então nós precisamos vigiar isso. As palavras erradas, as calúnias, as mentiras, as palavras de ingratidão, elas incendeiam a vida da pessoa. É o que a gente acabou de ler. Nós vemos os animais sendo dominados. Você vê que lá no SeaWorld, por exemplo, as baleias são animais que são dominadas. Fazem lá as acrobacias e as pessoas não conseguem segurar a sua língua. E a palavra diz, não pode ser assim. Fala novamente, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então nós precisamos usar a língua como uma fonte de vida, uma fonte de prazer. Olha aqui em Provérbios 25. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia. O que são as boas notícias? Boas palavras, palavras de esperança, boas novas. É a boa notícia que chega a uma terra distante. Então, decisões precisam ser tomadas. Nós precisamos tomar decisão de ser uma árvore frutífera. Essa fonte de água fresca, essa fonte de boas novas, essa fonte de vida, essa fonte de esperança, que por onde passa, você deixa um rastro como a água por onde passa, ela deixa animais, ela cria plantas, ela traz vida para um lugar. Então que as nossas palavras venham chegar como essa fonte de vida. Então nós precisamos analisar isso.
A nossa língua tem sido usada para a vida ou para a morte? Lá na sua casa, como você usa na sua vida, no seu dia a dia, nós temos sido esse canal de bênção? Seremos cobrados com mais rigor e seremos justificados ou seremos condenados? Pense sobre isso. E quando a gente fala sobre língua, nós não, claro que esse padrão já acabou, né? Que a gente não vai lembrar da mulherada, porque a mulher tem governo sobre a sua língua, porque a mulher às vezes ela tem a tendência de soltar, de viver e agir com aquilo que ela está sentindo. Então ela vai e naquele momento ela precisava falar. Ai, preciso desabafar, preciso falar. E fala o que não deve, fala num tom que não deveria ter esperado para falar, fala de um jeito grosseiro, e aquilo volta para quem? Volta para você. Mas é lógico que eu não vou deixar os homens fora disso, porque às vezes começa o dia de manhã, o bom dia, a pessoa não está jogando um dardo, não está jogando uma pedra, ela está jogando um pedregulho ali. Olha o poder que ela tem. Ela tem um poder na vida dela, que é a língua. E muitos estão decidindo usar esse poder que lhe foi dado de forma errada. De uma forma desagradável. Às vezes até com a desculpa de, não, eu quero ajudar, eu estou sendo sincero. O ser sincero é muito perigoso. Porque dependendo da maneira como fala, às vezes vem falando de um jeito alfinetando, provocativo, zombando. Não, mas eu estou sendo sincero. Quando a pessoa chega e fala assim, nossa, mas o que você fez nesse cabelo? Ai, que eu estou sendo sincero. Não, você está alfinetando a pessoa. Porque se você quisesse ajudar realmente, vem aqui, deixa eu te ajudar. Vamos lá. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Ai, onde você comprou esse sapato? Onde você comprou essa roupa? Fala num tom zombador, ou num tom para alfinetar. Tem gente que não consegue conversar sem fazer uma crítica ou alfinetar a pessoa que está do lado. Pode ser cônjuge, pode ser filho. Às vezes o filho não quer nem pedir ajuda mais para os pais, porque ele pede ajuda, já começa. É porque você também não dá conta de nada, você não sabe fazer nada, porque aí você pede ajuda, mas aí você faz errado. Está vendo como você não presta atenção? Está vendo como você não faz direito? E aquilo está entrando dentro da pessoa, está entrando dentro do seu filho. Às vezes você está falando isso para o seu marido ou para a sua esposa. Quando você pede alguma coisa, faz aquilo lá para mim. Faço. Mas também se for para fazer desse jeito, não precisava. Pronto. Próxima vez que você pedir, a pessoa não vai querer fazer. Porque ele é tão ruim para mim, tudo que eu peço ele não faz, mas tudo que ele faz, reclama. Usa a língua ao invés de usar como agradecimento. Você viu que aquilo lá não está adequado, não está certo, não é do jeito que você faria. Ao invés de olhar e, não, obrigado, só vou melhorar aqui e tal, não sei o quê. Também não faz direito, porque se não sou eu fazer aqui, porque eu que faço tudo nessa casa. A maneira como está lidando no dia a dia dentro de casa. E depois vem para o cultivo familiar. Eu não sei o que está acontecendo. A língua tem sido usada para destruir e não para construir. Se você direcionar ela para o lado errado, da forma errada, no tom errado, você tem um problema. Às vezes o que você queria falar era certo, você tinha até a razão de falar aquilo, mas o tom que foi usado foi o tom completamente errado, para você ver o quanto a língua ela é perigosa. E eu não preciso nem falar do que ela pode levar, das informações erradas que ela pode levar, das imprecisões que ela pode levar, da confusão que ela pode criar na vida de alguém por uma dedução. Eu acho que eu vi aquilo. Aí passa para frente e passa para o outro, que vai chegar tudo errado no final. Pode causar uma confusão. E nós temos vários casos na Bíblia de pessoas que eram contratadas para mentir mesmo. Mente lá sobre o fulano para prejudicar. E quantos não têm usado aquilo, um dom que o Senhor deu, para mentir, para fofocar, para passar uma informação errada, para falar de alguém, para falar daquilo que não está gostando, tem uma disposição para falar do que não gosta, do que não está certo,
Por que não usar essa mesma disposição para falar do que quer, do que sonha, para profetizar e do que já deu certo? Porque, às vezes, a gente foca tanto naquilo que não deu certo, que não tem, que não está funcionando, e esquece de falar e lembrar o Senhor. Meu Deus, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida, o Senhor já me abençoou tanto, isso aqui não é nada para mim. Isso aqui não é nada. Esse problema aqui não é nada para mim. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor estiver comigo, não é nada. Vou passar por isso aqui fácil, junto com Deus. Agora não. Não, porque não está dando certo, está vendo? Não está encaminhando. Eu não disse que ia dar errado. Eu não falei. Ah lá, ó a língua de novo, entrando em ação. Como é que nós temos usado isso que Deus deu para a vitória? Porque a sua língua pode ser usada para levar salvação, mudança, para evangelizar, para levar um consolo, uma água fresca num dia quente. Quando você chega, você é portador de boas novas, você traz esperança, você traz consolo, você traz alegria. Você chega, você não pesa mais aquilo que já está pesado. Você chega dando aquela aliviada. É aquela pessoa que está vendo o copo meio cheio e não meio vazio. E leva esperança, leva consolo, leva socorro para as pessoas. Ou será que você tem sido conhecido como o que traz mais peso ainda? Você já viu aquelas pessoas que quando ela tem que contar uma história para você, se ela não pôr um pouquinho de um drama, uma ação naquilo, parece que a história não vai sair? Não que os sanguíneos façam isso. São sanguíneos não transformados, quer dizer. E aquele que são os fleumáticos não transformados, que não conta nem a metade da história, que você não consegue entender o que está acontecendo. Porque ele conta um comecinho, ele nem finaliza a história. Tá, mas e aí? Foi isso. Foi. Né? Mas o que mais? Agora, o sanguíneo que não é transformado, não, porque aí foi isso, e virou isso aqui, e teve isso e tal. Calma, não foi bem assim. Foi sim, você não viu. Ali que você tem que tomar cuidado. Porque dependendo da forma como você for contar uma história, você acaba mentindo, trazendo uma meia-verdade, uma imprecisão e prejudicando alguém. Ah, mas eu ouvi aquilo e passou a informação errada. Prejudicou a pessoa. A sua língua tem o poder de ajudar pessoas que estão cegas, perdidas, confusas, a encontrar o caminho certo. Mas também tem o poder de acabar de vez com essas pessoas. De acabar com elas de uma forma que elas nunca mais vão querer ouvir de Jesus ou do Senhor, por alguma coisa que você falou, por uma colocação que você fez. E isso você tem que ter o discernimento e pedir a Deus isso. Senhor, me ajuda a falar no momento certo. Porque quando você fica quieto, você se passa por sábio. Fechei a boca. E às vezes eu faço essa analogia, né, de o sanguíneo ele perde uns momentos de ficar quieto para passar por sábio. Ali, que quietinho. O não transformado, claro. Você tem que ler. Todo mundo agora está falando isso. Não, eu sou sanguíneo, mas transformado. Não, eu sou melancólico, mas eu estou transformado. É isso. Mas, às vezes, isso vem da sua personalidade, do seu temperamento, de falar demais, florear demais, colocar alguns pingos que não existem ali. Isso vai voltar para você. Isso volta como uma colheita pesada, porque alguém pode falar de você e falar demais. E não tentar apaziguar, mas falar demais. Não jogar água, mas jogar gasolina. Em Tiago 1, no versículo 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Olha que versículo, quanta sabedoria. Você tem que o quê? Esteja pronto para ouvir, seja uma correção, seja um elogio, seja uma crítica, seja algo que não está correto, que não está funcionando, então esteja pronto para ouvir, para ser tratado, corrigido, ensinado e tardio para falar. Tem gente que você não terminou de falar, ele está te interrompendo. Você está lá falando, não, mas eu pensei, não, você não pensa nada, e já fala em cima.
e não dá conta de ouvir uma frase, que você quer desistir da conversa. Você está lá falando, a pessoa te interrompe tantas vezes, você fala, ai, cansei, não quero mais falar, não. A pessoa não consegue ouvir o que você tem para falar. E não só isso, tardio não só para falar, mas para irar-se. Porque às vezes ela não ouviu o áudio inteiro que ela recebeu, ela já está nervosa. Ela já está falando, ela já está esbravejando, ela já está jogando a culpa em alguém, e ela nem terminou de ouvir aquilo. Por fim, quando ela termina de ouvir, às vezes até com criança, porque eu já vivi umas dessas com as minhas filhas, que às vezes chega, ô mãe, e não sei o que, não me fala isso, porque eu não vou ouvir, isso aí está errado. Calma, você nem deixou eu terminar. E por fim, o que ela ia falar estava certo mesmo. Esses dias, a minha filha mais velha falou para mim assim, ó, eu queria um patins. Aí eu falei assim, para quê? Você nem sabe andar? Aí ela falou assim, como que eu vou aprender a andar se você não compra para mim? Sanguínea transformada, sendo trabalhada ali. Pois eu não poderia ter esperado ela concluir o que ela tinha para me falar? Não, eu tive que interromper ela e dizer para ela que ela nem sabia andar. O que eu ia lá comprar um patins para ela se ela não sabe andar? Uai, mas você não compra, como é que eu vou aprender? Está certíssima. Aí eu olhei para ela e falei, tá certo. Eu poderia dizer, eu sou sua mãe, menina, não fala assim comigo. Mas não, você está certa, é verdade. Eu responderia dessa mesma forma. Está certo. Nem esperou a pessoa terminar de falar. O Murilo, às vezes, dá umas dessas. Às vezes eu estou falando, porque você não sabe. Você vai deixar eu terminar de falar? É que se eu deixo ela terminar, vai mais 20 minutos. Aí ele fala, você leva meia hora para falar. Aí eu não consigo acompanhar mais para voltar e eu fico na desvantagem. Aí eu não lembro tudo que você falou. Eu falei para ele, tá bom, mas às vezes eu vou chegar para dar uma notícia. Tem que ficar com o celular para ir anotando os pontos, para ir voltando. Olha lá. Porque não dá. Aí você tem que ver, porque quem fazia isso era eu. Agora, quem está querendo anotar os pontos? Não, mas você é para não esquecer para a próxima briga. Eu só quero voltar para não perder. Olha lá. Ali, às vezes eu vou levar uma informação para ele. Então, a gente vai ter que fazer isso e tal, não sei o quê. Não, mas você não viu isso daqui? Você tinha que ter visto. Você vai deixar eu terminar? Não, é engraçado uma sanguínea imitando um fleumático falando. Não, o fleumático não faz assim. Eu não faço assim. Mas você vê floreando. É porque eu estou colocando alguns pontos onde eu não deveria. É licença poética. É uma licença poética, entendeu? Mas ele não fala reagindo assim, mas também não deixou falar ali. Mas o importante em tudo isso, sabe o que é? É que às vezes você está tentando se comunicar com a pessoa que mora com você, que é casada com você. Você está tentando ter uma comunicação. É um que não deixa o outro falar e não deixa o outro responder. Áudio em WhatsApp, então, não quero nem ver. Às vezes está nervoso, um está nervoso, o outro está nervoso. Aí já começa a escrever em caixa alta, sabe? Para a pessoa saber que você está gritando. Por muitas exclamações, eu tô nervoso ali. E solta aqui, solta lá, e um monte de coisa, e aquilo está sendo gerado, aquilo está sendo plantado no mundo espiritual. Não adianta você depois sair e falar assim, não, porque ano de governo, eu vou governar, e não deixo o outro concluir um assunto, não deixo o outro nem terminar de falar. Ali, não, mas eu vou governar. De que adianta dizer que tem uma fé, se a sua boca é usada para tirar a esperança das pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam piores? Porque, às vezes, tem momentos que tem pessoas que tudo que ela precisa ouvir naquele momento fica quietinho, espera passar, Deus sabe de todas as coisas e tal. Não. Tem pessoas que se aproveitam de alguns momentos para jogar mais uma pá de terra em quem já está quase soterrado já, que já não está mais aguentando. E a pessoa aproveita aquele momento só para jogar mais. Não falei também? Você também não faz coisa direito. Se você tivesse me ouvido, eu não te disse. O eu não te disse é perigoso, hein? Eu não te falei que não era para fazer assim, agora fez. Agora vai ter que arcar com as consequências. Eu não falei isso aí para você? Então, quando poderia segurar, quando poderia apaziguar? Porque, às vezes, sua casa não tem paz de tanto profetizar guerra. Às vezes, no seu relacionamento, sua esposa ou seu esposo tem feito coisas que te deixam tão mexidos ou até irritado, porque você só profetiza aquilo mesmo.
Você não faz nada direito, não sai nada bom aqui. Tá ruim mesmo. Tá bom. E às vezes briga, né? Porque essa casa é um inferno, por que você não muda? Lógico que vai ser. Não vai mudar mesmo, vai ser um inferno mesmo. Vai ser um inferno mesmo, as coisas não vão dar certo mesmo. Nossa, mas você não acerta uma na cozinha, hein? Murilo, sem profetizar, eu não acerto. Imagina, tá. Imagina se ele profetizasse. Você não acerta uma, aí o negócio vai ficar muito ruim mesmo. Porque às vezes a pessoa está lá se esforçando para fazer. Não, mas não dá certo mesmo, hein? Se não é no sal, é não sei o quê. Se não é nisso, queimou não sei aonde. Ali. Mas não vai dar certo mesmo. Aí não vai funcionar. Ali que você tem que ter aquele autocontrole e profetizar. Não, eu vou lançar na sua vida. Quando faz a brincadeira, né? Você não faz na entrada, é na saída. Né? Isso. Mas não deixa de ter a marca. Se não deixar uma marca na entrada, você vai deixar na saída, né? Ali é aquela coisa assim, e aí a pessoa, os pontos que ela consegue marcar no outro é o quê? Só de coisas negativas e de coisas que não funcionam. Já tentou fazer o caminho ao contrário? Já tentou, ao invés de ficar falando e criticando e dizendo o quanto aquela pessoa não faz as coisas certas, e o quanto ela está dando trabalho, e o quanto ela não está organizando, você não está pensando, você não está focando, você já tentou fazer o caminho ao contrário? E virar e falar assim, não, realmente, você se esforçou, da próxima você vai funcionar, você vai dar certo. Agora a gente estava botando o microfone aqui atrás, que eu estava organizando um monte de coisa, desci assim, e o pastor Diego falou assim, não, tem que falar, né, porque realmente a parte mais pesada fica para a mulher. Falei, nossa, reconhecendo, olha a dificuldade que às vezes tem de reconhecer o papel importante que aquela pessoa tem na sua vida. Aquela pessoa é importante para você. Ela tem um papel importante para você. E a dificuldade que tem de dizer para aquela pessoa, escuta, isso é importante na minha vida. Se você não lavar, eu encontro alguém que lava, se não passar, eu encontro alguém que passa. Se não cozinhar, também tem gente que cozinha. Ao invés de ir lá e ressaltar o quanto aquela pessoa tem valido a pena, a presença dela faz diferença. O quanto sente falta. Às vezes tem uns que eles fazem, que faz questão mesmo de falar, também não vou falar que eu estou sentindo falta. Não vou falar. Você está com saudade? Normal. Não, sim. Quando viaja, às vezes dorme sozinho na cama, não conseguiu dormir a noite toda, está acostumado sempre a ter alguém do lado. E aí, como foi a noite? Ótima, cama super espaçosa, dormi super bem, nem reconhecer o quanto a presença daquela pessoa é importante, não reconhece. E aí, depois, corre para o atendimento e para o cultivo familiar, ali. Não sei o que está acontecendo. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo tal. Já parou para prestar atenção no que tem sido lançado no seu casamento? Já parou para prestar atenção no que você tem falado para a pessoa que mora com você, que vive com você? Para os seus filhos? O que eles estão vendo você dizer, o que eles estão vendo você falar? Porque, às vezes, na igreja é glória a Deus, Deus abençoe, vai com Deus e tal. Sai no trânsito, fala coisas que a gente nunca ouviu ali. Para a criança olhar e ficar, nossa, mas pode? Aí é chamado na escola porque o filho está falando palavrão. E vai corrigir o filho. Não pode falar palavrão, é muito feio. Mas ele está vendo o pai ou a mãe falar aquilo. Eu já atendi um jovem que me falou isso uma vez, logo no começo dos jovens, que falou para mim assim, eu não quero servir a Deus. Um jovem que ele tinha 14 anos. Ele falou assim, eu não quero servir a Deus, porque a minha mãe vai na igreja a vida toda, e quando ela chega em casa, ela xinga todo mundo, ela fala um monte de palavrão, ela grita, os vizinhos sabem que a nossa casa é uma bagunça. Um jovem de 14 anos. Ele não queria Deus, pelo que aquela mãe estava lançando. O que ficou gravado nele era o que a mãe estava falando. Será que não tem coisas, se você parar para pensar, que um dia disseram para você e nunca mais saiu de dentro de você? Que você tem aquilo, até hoje, que você precisou descobrir o porquê que você tinha sentimentos e gatilhos com alguns tipos de colocação? Como a Jéssica falou no sábado. Ouviu uma vida toda que era ciumenta. Até ela começar a prestar atenção, falou assim, isso aí é uma sentença que foi lançada. E
tantas outras coisas, será que você não ouviu? Você é agressivo, você é muito estabanado. Tá vendo? Não falei que você não tem dom para isso? Que você não tem um talento para isso? Você não sabe fazer isso? Você não foi chamado para isso? Eu estou sendo sincero, às vezes está falando aquilo para agredir mesmo aquela pessoa. E aquilo que você tem lançado sobre os seus filhos, eles também vão levar um bom tempo para tirar de dentro deles, porque eles vão crescer acreditando naquilo. Em Provérbios 18, 20, diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. Olha o poder que a língua tem. Ela tem o poder sobre a vida, então você pode levar vida, você pode ressuscitar as coisas, você pode ressuscitar um relacionamento. Você consegue ressuscitar um relacionamento só agindo como Salomão. Salomão não tem, né? Se você parar para ler Cânticos dos Cânticos, Cantares, você vai olhar e falar assim, meu Deus, que homem romântico. Aí a mulher esperta fala assim, você fala isso para todas, né? Mas a maneira como ele falava, minha querida, em você não há defeito algum. Olha que homem romântico. Quem não tem defeito aqui? Todo mundo tem. E aí, às vezes, o único elogio que você faz para sua esposa ou para seu esposo é, você só tem defeito. Nada do que você faz funciona. Mas não sei porque que meu casamento está assim. Não faz um elogio de manhã, não faz um elogio à tarde, e à noite quer se engraçar ali, quer ficar de gracinha de noite. E no dia todo é no bico da bota. Bom dia para quem? Queria falar com você, agora eu não posso, e não sei o quê. Aí desliga o telefone, fulano, tudo bem? Mas com a pessoa que está do seu lado, eu não posso responder, posso falar com você agora não. Atendeu todo mundo. Só a pessoa que mora com você não atendeu. Aí você vai ver as conversas ali, eu recebi um testemunho desses dias. A conversa, assim, a pessoa estava lá embaixo, tinha respondido não sei quantas pessoas. Aquela pessoa que tem que ser tratada como uma pessoa importante da sua vida, não, agora eu não posso. Em casa eu respondo. Agora eu não posso te responder. Agora eu não posso falar. Aí vai lá durante a tarde, na hora do almoço, eu precisava conversar com você. Agora não tem tempo. Agora não dá. Não, vamos sentar então para jantar e conversar. Agora estou cansado, não estou querendo falar. Aí vem de gracinha à noite, sem possibilidade. Bem. Vem de graça, de conversinha. Então, aí vem falando manso ali. Agora você fala manso? O dia todo não falou manso. O dia todo me tratou dessa forma. Mas isso não serve só para o homem, não, serve para a mulher também. Que às vezes está lá na correria, está lidando com os filhos e tal, não sei o quê. Agora não posso falar, e aquela coisa e tal, não sei o quê. E à noite, ali, os dois, já não tem mais clima, porque plantou o dia inteiro. Olha o poder sobre a vida e a morte ali. Você pode ressuscitar um relacionamento, não só com o seu cônjuge, mas com os seus filhos, usando o poder da sua língua. Se você plantou durante muito tempo sobre os seus filhos palavras de maldição, comece a lançar palavras de bênção para você ver o quanto aquilo vai frutificar. Se você plantou só palavras de maldição no seu relacionamento, comece a lançar palavras de bênção, que você vai ver só como vai frutificar. No começo vai parecer estranho. Porque o Murilo, quando começou a ficar fazendo uns elogios, eu falei assim, está estranho isso aqui. Não era muito de ficar falando. Aí, de repente, começou. Não, porque não sei o quê. Aí vinha uma mensagem. Eu te amo. Você fez o quê? Eu te amo. Nossa, do nada. A cabeça. Do nada. O que como você aprontou? Assim? O que você aprontou? Não, houve um negócio aqui, fiquei com vontade de falar. Né? Mas isso é muito bom, porque você está quebrando um padrão. Está mostrando que você pode falar diferente. Mas eu não tenho vontade de falar nada para fulana. Mas você não quer viver um ano de governo? Quem governa você são suas vontades, então? Não, porque eu não sinto, eu não tenho paciência. Eu me canso mais rápido com o fulano. A gente tem uma tendência a se cansar mais rápido com quem convive com a gente, com quem dorme com a gente, com quem acorda com a gente, com quem construiu uma vida conosco.
do que com uma pessoa de fora. Às vezes fica 2, 3, 4 horas conversando com alguém. Ali, ajudando, orientando, dependendo do que aquela pessoa pode devolver a você também. A bispa já fez um culto sobre isso. A pessoa trata bem a namorada e o patrão melhor do que a mãe e a esposa, porque Exato. não vai perder. É isso mesmo. Tem um limite também. Tem um limite. Porque aí a namorada, o patrão, trata, nossa, numa coisa assim, numa suavidade. A mãe, olha, um conselho em que a bispa fala. Case-se, veja como aquele homem trata a mãe dele. Se ele tratar a mãe dele mal, certamente, ele vai repetir esse padrão. Agora, se ele tratar a mãe dele bem, ele vai tratar você bem também. Porque a maneira como ele trata a mulher, a primeira mulher da vida dele, vai ser diferente com você? Ai, vai, porque eu vou mudar as coisas. Às vezes a gente não muda a gente. Quer mudar o outro? Não tem possibilidade assim. Preste atenção como que você tem regado os seus relacionamentos e as pessoas que estão próximas a você. Como que tem sido regado esse casamento? Como que tem sido regado esse relacionamento com esses filhos? Como que essa empresa tem sido regada? O seu salário? Como você tem falado do dinheiro que você recebe? Como você tem falado das coisas que você ganha? Seja fiel no pouco e no muito o Senhor te coloca. E aí, às vezes, quando o pouco chega, mas é muito pouco, quem vive com isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem como. Seja fiel no pouco. Às vezes, o pouco que a sua esposa fez para agradar você, ou que o seu marido fez para agradar você. Às vezes, ele saiu e comprou uma panela para você. Não deem panelas de presente. Já estou te dando uma dica. Mas se ele comprou, obrigada, né? Dá aquele sorriso, agradece. Mas na próxima eu vou te falar o que eu quero. Ali, eu vou te dar uma dica. Vai ali na Gaisterne? Não, pelo amor de Deus. Eu vou levar você comigo. Na Vivara. Eu vou te dar uma dica. Ali, eu sei que talvez você não vá falar nessa suavidade, ali, naquele momento, porque realmente dar eletrodoméstico para a mulher, eu acho que a mulher está esperando talvez uma roupa, um sapato. Uma máquina de lavar louça para te ajudar, para facilitar a sua vida. Não falo de máquina de lavar louça, não. Porque quando eu falei para comprar a máquina de lavar louça, ele fez exatamente isso. Vamos comprar uma máquina. Não, mas você tem que não sei o que lá da louça. Calma, deixa eu falar. Deixa eu falar. Nossa, não desse jeito, mas assim, foi mais ou menos assim. Entendeu? A precisão é bom. Pois bem, hoje ele ama aquela máquina de lavar louça lá. Mas, você ama mais que eu. Nossa, meu Deus, é verdade. A pessoa que inventou a máquina de lavar louça, ela merecia um prêmio. Porque, assim, olha, realmente o negócio é de outro mundo mesmo. Como que você tem regado, então, as coisas da sua casa? Esse micro-ondas que não funciona, essa geladeira que não gela nada, vai quebrar. Não vai dar certo. Tudo aquilo que sair da sua boca vai germinar. Vão trazer frutos. Primeiro você precisa ver aquilo que tem saído da sua boca para depois você ir em busca de uma solução para as coisas que não estão funcionando ao seu redor. Quando a língua ela é indomável e incoerente, ela é venenosa. Ela é perigosa. Ela pode realmente prejudicar a vida de alguém, acabar com o casamento de alguém. Ela é venenosa. Ela é cruel. Uma língua sem domínio, ela beira a crueldade. Há palavras que saem da boca de algumas pessoas que ferem mais do que o físico. Aquelas palavras ficam gravadas dentro de uma pessoa. Ficam gravadas dentro de um filho, que depois ele leva bastante tempo para conseguir esquecer aquilo. Preste atenção do que tem saído da sua boca. Em Provérbios 6:16 diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Veja quantas coisas o Senhor detesta
que envolvem a língua. Olha o tanto de coisa. Língua mentirosa, não preciso nem explicar, que mentiu de alguém, mentiu de uma situação, aquilo volta para você de uma forma muito ruim. Pés que se apressam a fazer o mal. Ah, não, mas está falando de pé. Oi. Aquele que se apressa a fazer o mal, aquele que... Nossa, deixa eu te contar um negócio que eu descobri. Você não vai acreditar no que eu tenho para te falar. Sabe aquela conversinha? Nossa, você não sabe o que aconteceu. É um pé se apressando para fazer o mal, para levar uma má notícia, para levar, talvez, um fruto de discórdia. A testemunha falsa que espalha mentiras, que consegue falar assim, não, eu vi fulano fazer aquilo mesmo. Não, eu vi fazer daquela forma. E, às vezes, pode parecer impressionante. A primeira vez que eu lidei com uma pessoa mentirosa mesmo, de verdade, sabe aquela mentira escancarada, que você fala, não, meu Deus, a pessoa tem que ter pelo menos um mínimo de senso de que ela vai ser pega nisso, né? Porque ela está mentindo descaradamente. Pois existe, eu fiquei assustada. Porque tem pessoas que elas mentem de uma forma que elas não estão se preocupando se elas vão ser pegas ou não. E se aquilo vai ser um problema na vida do outro. Ela fala mesmo. E isso são coisas que o Senhor detesta. E é aquele que provoca discórdia entre irmãos. E isso é muito sério. Pode ser irmão do mesmo sangue, ou pode ser o seu irmão, aquela pessoa que convive na sua família, perto de você, na sua igreja. A discórdia entre irmãos, cuidado, porque às vezes a fofoquinha de um para outro, e não sei o quê, o Senhor não aprova. E, às vezes, a pessoa está no mesmo ambiente de trabalho que o seu, convive com você, vem na mesma igreja que você, e está lá fazendo uma discórdiazinha. Fala um pouquinho para um, fala um pouquinho para o outro, fala um pouquinho do outro, por fim, vira uma grande confusão. Então, eu vejo essa palavra hoje, mais uma vez, como um grande portal de arrependimento e de mudança de comportamento. Se você quiser saber, é o que eu sempre falo, as pessoas sempre querem saber qual o segredo. Qual o segredo de uma vida feliz? Qual o segredo de uma vida próspera? Qual o segredo de um casamento bem-sucedido? Deus. Esse é o segredo. As pessoas querem talvez ouvir uma outra resposta, e o único segredo é Deus. Deus. E tome muito cuidado como você tem usado a sua língua. Porque às vezes seu casamento está morto, morno, murchando, porque tudo que sai da sua boca são coisas ruins e negativas. É a toalha em cima da cama, é o chinelo fora do lugar, é a bagunça não sei da onde, não sei o quê. Mas não tira um tempo para falar o quanto aquela pessoa significa, o quanto aquela pessoa é importante, o quanto ela tem se esforçado. Isso muda e cura um relacionamento. O quanto você tem adoecido ou curado seus filhos. O quanto você tem adoecido ou curado esse casamento. O quanto você tem adoecido ou curado as suas finanças. O seu trabalho. O poder está na sua boca. O mesmo tempo que nós usamos para falar coisas ruins e negativas, use para plantar coisas boas e positivas. Você vai ver aquilo frutificar de uma forma tão impressionante, que aí você vai levar muito a sério isso que a Bíblia tem nos ensinado. Cuidado com esse órgãozinho pequenininho, mas que causa um grande estrago na sua vida e na vida de quem estiver perto. Amém? Amém. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. E eu peço que tudo isso que nós falamos, sobre a língua, as palavras, as declarações que nós temos feito, às vezes temos um hábito, um mau hábito de fazer, de lançar, que nesse momento você traga a sua memória e que você tome essa decisão. A língua, ela tem o poder de destruir. E a palavra diz, como nós lemos,
que a pessoa incendeia o curso da vida dela. Que a língua é como uma bituca lá, uma faísca, que incendeia o bosque inteiro. Então, às vezes a gente tenta, expulsa, ora, declara, mas está lá usando a língua para o mal, para derrubar as pessoas, para judiar das pessoas, para ofender, para machucar as pessoas. Então, vamos mudar isso agora. As pessoas que você, às vezes o seu filho, às vezes você falou já tantas coisas para ele ao longo da vida, e hoje às vezes vê uma pessoa insegura, uma pessoa distante até. Trabalha isso agora. Trabalha a partir desse momento. Você vai lançar palavras corretas, você vai aprender a usar as palavras. Ah, mas desobedeceu, fez isso errado. Saiba dizer, saiba explicar. Você não é assim. É isso que a bispa trabalha. Você desobedeceu, mas você não é desobediente. Você deixou isso bagunçado, mas você não é desorganizado. Então você trabalha a identidade. Ao invés de você falar e generalizar a situação, você trabalha de uma forma inteligente. Vamos trabalhar o ponto, não o caráter, a personalidade da pessoa. Não vamos distorcer. Vamos levantar essa pessoa. Então pensa sobre isso, medita sobre isso. O que você tem que fazer a partir de agora? As declarações que você lança sobre o seu cônjuge, sobre o seu casamento, lá na sua casa. Será que a sua casa ainda é uma casa de gritaria? Como é que vai ter paz numa casa com gritaria? Como é que vai ter um casamento saudável, feliz, com pessoas que gritam, que não se ouvem, não se escutam, não se controlam, não se governam? E eu peço que você nesse momento tome essa decisão, e daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. Mas nesse momento, fala com o Senhor e peça perdão. Peça perdão por tantas coisas que você desprezou. Peça perdão por tantas coisas que você amaldiçoou, tantas bênçãos que Deus colocou na sua vida, que muitas vezes você trata igual lixo. Que é o exemplo que nós falamos. A pessoa trata melhor uma namorada e o patrão do que a mãe e a esposa, porque tem medo de perder. Então não vamos esperar as coisas irem para um caminho triste, sem volta muitas vezes, por conta de orgulho, de imaturidade, desequilíbrio. Então fala com o Senhor neste momento. Vem, desperta em nós um novo som, nos corações sedentos um clamor. Vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara-nos e usa-nos. Vem, atrai os nossos corações, em tua presença vem nos envolver, que a tua esperança nos leve a viver tua história pra tua glória. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Peça ajuda ao Senhor, peça que Ele te ajude a controlar, a ter o domínio próprio.
a você enxergar as coisas com uma visão de luz. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, pesados, negativos, críticos, todo o seu corpo será cheio de trevas, será tenebroso. Então peça ajuda ao Senhor agora. Às vezes é hábitos já de infância, dos pais, os desequilíbrios, as críticas, o pessimismo, o tratar melhor os de fora do que os de dentro. Trabalhe isso agora. Trabalhe isso agora na sua personalidade, no seu caráter, nos seus hábitos. Foca na coisa certa agora. Vamos trabalhar essa atenção, essa vigilância, para que a gente não caia mais nos velhos gatilhos de atrair maldição, opressão para a nossa vida, mas que a gente seja o canal, a fonte de vida, de luz, de sustento, de alegria, de paz, de união, de amor. Trabalhe isso agora em nome de Jesus. Nesse momento, pessoal, tudo aquilo que te falaram durante a sua infância, a sua vida toda, e que hoje você vê que você faz isso na vida das outras pessoas. Às vezes uma vida inteira alguém te criticou, falou de defeitos, colocou crenças em você, e talvez você faça a mesma coisa isso com quem está perto de você. Eu quero que neste momento, nós vamos orar. Eu quero que neste momento você quebre toda a maldição que foi lançada contra a sua vida, e que possivelmente você também tem lançado sobre a vida das outras pessoas. Que você amaldiçoou sua família, amaldiçoou o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus filhos, muitas vezes no desequilíbrio, muitas vezes sem a intenção de machucar, mas as palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. E pode ser que você recebeu muitas palavras de derrota, de morte, e que infelizmente você, na ignorância, acabou perpetuando esse padrão e causando mais insegurança. Como você foi inseguro, você está causando segurança. Você que foi oprimido de uma maneira, você tem oprimido também. Então nós vamos agora quebrar essas maldições. Maldições hereditárias, maldições do casamento, maldições no trabalho, no dinheiro, na vida, nos resultados, na inteligência. Eu quero que neste momento você comece a dizer tudo aquilo que um dia disseram para você. Toda maldição, toda opressão, tudo aquilo que vem que sobre a sua vida, que te colocou travas, que te colocou como uma pessoa insegura, que você tem lançado, perpetuado esse padrão terrível na sua vida. Eu quero que você agora, neste momento, que você declare agora que todas essas palavras, todas essas maldições de que não ia vencer, não é inteligente, que é burro, que é feio, que o casamento ia dar errado, que as coisas não andam na mão dele, que tudo que põe a mão quebra, que tudo que faz não dá errado, que você agora, neste momento, que você apresente ao Senhor agora, e que nós vamos quebrar toda a maldição, tudo que foi lançado contra a sua vida, e que você lançou sobre a vida de outras pessoas, nós vamos repreender agora. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos agora, meu Pai, toda maldição, todo espírito lançado contra as nossas vidas, desde a concepção, meu Pai, até o dia de hoje, desde, meu Pai, de gerações até este momento, que não seríamos nada, que não é para nós, que as bênçãos, uma vida plena só para o outro, que nós não temos capacidade, que nós não temos inteligência, que o casamento não ia dar certo, que aquela pessoa avisou que ia dar errado e deu errado. Em nome do Senhor Jesus agora, toda maldição, todo espírito contrário às nossas vidas, todo espírito que impede dessa vida plena, que impede dessa vida abundante, eu repreendo agora, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus, demônios familiares, demônios da opressão, da separação, das doenças,
Todo mundo tem essa doença, todo mundo morre dessa doença, todo mundo separa, todo mundo tem adultério, todo mundo é fracassado, todo mundo é miserável. Nós repreendemos agora toda maldição, toda lascívia, toda pornografia, todo espírito imundo, toda imoralidade. Nós repreendemos agora toda opressão, tudo aquilo que a pessoa coloca a mão e não dá certo, e não flui, e ela não entende o que acontece. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, espírito do inferno. Pega tudo que é seu das mentes, pega tudo que é seu da vida, pega tudo que é seu do casamento, pega tudo que é seu dos filhos, da empresa, do dinheiro, dos negócios, da saúde, dos sonhos. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu agora, coloca a mão na sua cabeça, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e sai, e sai, e sai em nome de Jesus. Declara agora sobre a sua vida. Declare as bênçãos, declare que tudo que você colocar nas suas mãos vai fluir, vai prosperar. Declara sobre o seu casamento, declara sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Eu declaro, Senhor, a transformação, declaro meu casamento abençoado, declaro que todas as palavras que saírem da minha boca serão palavras de bênção, serão palavras de vitória, são palavras de união, são palavras que constroem. Eu abençoo meus filhos, eu declaro sobre a vida deles, homens e mulheres de bem, inteligentes, saudáveis, ousados, felizes, capacitados, pessoas especiais, pessoas abençoadas, pessoas que onde chegam fazem a diferença. Eu abençoo a minha empresa, eu abençoo meus clientes, abençoo meus negócios, abençoo, meu Pai, a obra das minhas mãos. Eu abençoo tudo que eu fizer, eu abençoo os meus resultados, eu abençoo a minha saúde. Todos na minha casa tinham essa doença, eu não terei. Eu não vou morrer cedo, eu não vou morrer mais cedo, eu não vou morrer dessa doença. Não vai haver divórcio, não vai haver separação, não vai haver filhos perdidos, filhos desestruturados, vida financeira derrotada. Não, Senhor, só vai haver bênçãos, vitórias, transformação, vitórias na nossa vida, vitórias, alegria, uma casa de paz, uma casa de equilíbrio, não uma casa de desequilíbrios, de gritaria. A partir de agora, eu não grito mais. Faça esse compromisso com você. Eu não grito mais, eu não amaldiçoo mais a minha vida, eu não xingo mais o meu marido, a minha esposa, eu não xingo mais o carro, eu não xingo mais a minha empresa, eu não amaldiçoo meu patrão, eu não amaldiçoo os meus filhos. Eu só lanço palavras abençoadas. Eu abençoo meu patrão, eu abençoo a minha empresa, eu abençoo os funcionários, eu abençoo meus colegas de trabalho, eu abençoo os meus vizinhos, eu abençoo o meu carro, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha saúde, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo o meu dinheiro, abençoo a obra das minhas mãos. Eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa grata, eu sou uma pessoa que está dia após dia crescendo, evoluindo, prosperando, aprendendo algo novo, se desenvolvendo. Eu, em todos os lugares que eu vou, eu faço a diferença. Eu declaro: um Deus te abençoe. Eu declaro: obrigado. Eu faço a diferença. Eu sou educado, eu sou gentil, eu sou calmo, eu sou mais do que vencedor. Tudo que eu sonho acontece, tudo que eu coloco as mãos flui, as minhas coisas acontecem, os meus negócios são fechados, os meus negócios fluem na minha vida. Tudo que eu coloco as mãos é abençoado, meu dinheiro rende. Eu sou um dizimista ofertante, eu sou um coluna, eu sou um giré, eu sou uma pessoa que tem sonhos, que tem projetos, que tem visão de futuro, que tem filhos poderosos, filhos usados pelo Senhor, filhos abençoados, filhos saudáveis emocionalmente, filhos felizes, filhos bem encaminhados. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha casa, eu abençoo as obras das minhas mãos, eu abençoo tudo que eu fizer, tudo que eu lançar, serão sementes poderosas. Abençoarei os que te abençoarem. Então eu vou ser abençoado por abençoar as pessoas, eu vou ser abençoado por abençoar as pessoas. Então eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Eu decido nunca mais retroceder. Eu decido nunca mais voltar. As pessoas não vão acreditar, não vão me reconhecer, porque elas não vão ouvir mais palavrões. Minha casa não vai ser conhecida mais como a casa dos loucos. A minha casa vai ser conhecida como a casa dos homens de Deus, das mulheres de Deus, da família de Deus. Não vai ser mais a casa dos malucos, dos desequilibrados, da gritaria.
Não, vai ser a casa da família de Deus, casa de paz. Aquela vizinhança vai ser abençoada pela minha família. Aquela empresa vai ser abençoada pela minha presença lá. A minha vida vai ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu declaro isso. Declara isso, você tem que crer. Se comprometa a fazer assim. Obviamente você vai sair daqui, provavelmente você vai ter algum teste. Voltando para casa, você vai ter testes. Tome essa decisão, eu vou passar dos testes. Eu não vou mais ficar cedendo a qualquer coisa, qualquer sentimento. Eu não vou vender minha paz tão baratinho. Qualquer coisa eu entrego a minha paz, eu entrego a minha alegria, eu estrago a noite, eu estrago o final de semana, eu estrago o passeio, por uma bobagem. Eu vou me controlar, vou sair daqui um homem transformado, uma mulher transformada, equilibrados, cheios do Espírito Santo. Aquela casa vai ter a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está na bagunça, na gritaria, nos palavrões. Não, vai ser uma casa do Espírito Santo. Ali vai ter paz, ali as crianças vão ser calmas, ali vai ter conversa, ali não vai ter palavrão, vai ter bênção, vai ter declaração boa, vai ser uma casa vitoriosa, em nome de Jesus. Nós declaramos isso, Senhor, nós concordamos, nós tomamos posse, Senhor, de cada palavra que foi lançada nessa noite, e nós nos comprometemos, meu Deus, a não usar mais a nossa língua, Senhor, para incendiar a nossa própria vida, mas para que nós sejamos um canal, meu Pai, de fluidez, de bênção, de vitórias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, que cada um aqui saia, meu Deus, para nunca mais voltar atrás nas suas decisões, que sejamos pessoas, meu Pai, que fazem promessas para o bem, para crescer, para avançar, para te agradar, para nos envolvermos com o Senhor, para sermos bênção, meu Pai, por onde passarmos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família, que o Senhor nos ajude, nos encha desse poder, desse Espírito, para passar em cada teste, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.